Olá, boa noite. Estamos começando mais uma entrevista na série que estamos fazendo com os candidatos ao governo e ao Senado. Então, hoje, a nossa convidada é a candidata ao Senado pelo PT, a Célia Tavares, que está aqui junto conosco no estúdio da TV Guarapari, ao vivo, aqui na Davi no Mato. E também o nosso jornalista convidado é o Marcelo Paranhos, ele que é editor do blog Realidade Capixaba, que aborda temas ligados à política. Nós vamos começar já valendo as regras que foram acertadas em reunião prévia aqui na TV Guarapari com os representantes dos candidatos, dando para a candidata 2 minutos para poder se apresentar para o público que assiste a TV Guarapari, não só em Guarapari, mas também no Litoral Sul e na Grande Vitória. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Marcelo. Boa noite, telespectadores. Nós estamos aqui para fazer a defesa da candidatura ao Senado do Partido dos Trabalhadores, da candidatura do presidente Lula, da nossa governadora Jaqueline, porque entendemos que o Senado é um espaço importante para termos uma representação da classe trabalhadora. Nós estamos vivendo tempos difíceis, de muitos retrocessos, de retirada de direitos. Precisamos recuperar os nossos direitos. Para isso, o povo capixaba, com certeza, colocará uma mulher no Senado que represente, de fato, a classe trabalhadora. Estamos firmes, estamos na luta, somos do magistério, professora, muitos anos de experiência, militante social, defensora das liberdades, da democracia e da justiça social. Contamos com todos vocês neste movimento em que temos um preso político, candidato e o melhor presidente que o país já teve. Portanto, nossa principal tarefa é apresentar ao Estado do Espírito Santo que nós podemos ter uma representação muito melhor do que nós temos, porque os atuais que lá estão votaram contra os trabalhadores, votaram a favor do golpe, e nós estamos vendo o Espírito Santo e o Brasil passando por períodos muito difíceis, doenças que já não existiam voltando, para se ter ideia, a hanseníase voltando no país, direitos sociais, as nossas liberdades. Por isso, convido cada um e cada uma a estar conosco nessa jornada com Célia Senadora 131. Bom, candidato, nós temos aqui perguntas que foram feitas pela nossa produção, elas versam sobre diversos temas. Então, foram lacrados envelopes, aí só pode escolher um aqui para a gente poder abrir e fazer a pergunta para que a senhora possa responder. São vários temas, nem todos os temas podem ser abordados, porque a gente teria o dia inteiro de programa aqui. Na escolha, no sorteio, a pergunta é sobre segurança. Mesmo sendo pioneiro na criação do botão do pânico, nosso estado ainda é um dos que mais se matam mulheres. O que fazer para reduzir os casos de feminicídio no Espírito Santo? Olha, quando falamos de feminicídio, nós estamos falando de uma cultura. Nós vivemos uma cultura do patriarcado, uma cultura do machismo. Portanto, nós precisamos que a Lei Maria da Penha, lei criada inclusive no governo Lula, ela seja implementada na sua efetividade. Quando falamos de implementada na sua efetividade, é porque existem políticas voltadas para o combate à cultura do machismo e políticas necessárias de acolhimento a essas mulheres que são vítimas. Mas não basta apenas isso é necessário. A criação da Casa da Mulher Brasileira, por exemplo, no caso da Mulher Capixaba, que acolhe as mulheres vítimas, elas são necessárias, a Delegacia da Mulher com profissionais habilitados para receber essas mulheres. Mas nós precisamos, antes de tudo, enquanto sociedade, discutir uma questão que a nossa cultura nos ensinou que a gente devia não meter a colher em briga de marido e mulher. O que a gente afirma enquanto movimento de mulheres é que nós metemos a colher sim, nós devemos denunciar, porque com a denúncia nós contribuímos para que essa cultura machista, que tanto mata, e é uma vergonha o Espírito Santo ter estes índices, nós possamos contribuir para que a gente derrube essa cultura. Então, temos que ter leis firmes, temos que ter a política do acolhimento, da atenção, mas nós temos que ter um trabalho de educação para derrubar a cultura machista do patriarcado que existe no país. Muito bem. Agora, na sequência, o nosso jornalista convidado, Marcelo Paranhos, do site Realidade Capixaba, faz a pergunta para a nossa candidata. Boa noite, candidata. Boa noite, Ricardo. Candidato, o seu partido, o PT, insiste na candidatura do presidente Lula, que mesmo preso lidera as pesquisas de opinião.
Queria que a senhora fizesse uma reflexão para a gente sobre esse momento e sobre a possibilidade do Brasil, se o Lula permanecer candidato e vir a ser eleito, o Brasil eleger um presidiário. Como é que a senhora analisa esse momento? A sua pergunta é interessante porque a gente vive um contexto em que as pessoas poderiam se perguntar assim, eu vou ficar ao lado de um preso, eu vou ficar ao lado de um condenado, mas se a gente olhar para a história, nós temos tantos condenados que nós estamos ao lado. Jesus Cristo foi condenado, inclusive à morte. Mandela foi condenado, foi presidente da África do Sul e pacificou aquele país. Portanto, nós estamos num contexto do Brasil que nós vamos marcar a história de estarmos ao lado de um condenado injustamente, diga-se de passagem, porque não existe nenhuma prova contra o que se acusa, o presidente Lula, e tanto isso é verdade que o povo brasileiro está mostrando através das pesquisas, porque nós temos uma imprensa majoritária que bate no presidente 24 horas por dia. Só que quanto mais eles estão batendo, mais estão crescendo, porque o povo percebeu que se tratou de um golpe, de derrubar uma presidenta honesta, sem crime praticado nenhum, mas a ideia não era só derrubar a presidenta, a ideia era que tirasse a possibilidade de alguém do Partido dos Trabalhadores, que muito fez pelo país, também fosse impedido de ser candidato. Só que o golpe está dando errado, alguma coisa deu errado, porque eles imaginaram que o povo não fosse perceber, e o povo está percebendo. O Lula vai ser candidato? Pode ser que não. A gente trabalha para que seja sim. Mas caso o Lula não seja o candidato, nós temos o Fernando Lula Haddad, junto com a Manuela, para representar o Lula. Porque o Lula é mais do que uma pessoa agora, o Lula é uma ideia. E esta ideia mudou o Brasil e vai mudar o Brasil de novo. Portanto, o povo já percebeu que o golpe que praticaram foi contra o próprio povo. Pois bem, nós vamos continuando o nosso programa. Lembrando que na próxima segunda-feira, quem vai estar aqui junto conosco é Mauro Ribeiro. Ele é do PCB, é candidato ao Senado também. Inicialmente, seria segunda-feira candidato ao governo e quinta-feira candidato ao Senado. Mas nessa segunda-feira já havia uma reunião marcada com todos os candidatos, um debate, e na Transparência Capixaba, se não me engano, então nós fizemos uma mudança. Então, na próxima segunda-feira, Mauro Ribeiro, do PCB, fala também da sua candidatura e de suas propostas ao Senado. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já continuando com a série Eleições 2018 aqui na TV Guarapari, cada vez evoluindo mais com você. Olá, estamos de volta com nossa série de entrevistas e a gente queria agradecer ao Armazém das Montanhas. Ponha mais sabor no seu dia a dia. Os melhores cafés das Montanhas Capixabas você encontra no Armazém das Montanhas. Guaramáquinas, oferta é para quem entende e Reveste Casa e Construção. Construa o seu sonho com quem entende. Agora é a vez de nós passarmos para a candidata perguntas que foram feitas por outros candidatos. Na verdade, era para ter aqui 10 envelopes, mas 2 candidatos não apresentaram perguntas, o Magno Malta e o Ricardo Ferraz. Então, não fizeram a lição de casa. Não mandaram as perguntas para cá. Então, a senhora pode escolher também aí. Eles vão ter 0, né? Não fizeram a lição. E vamos ver qual é a pergunta, quem fez a pergunta e qual é. Lembrando para você que na próxima segunda-feira nós teremos aqui Mauro Ribeiro, também candidato ao Senado. Pergunta de Rogério Bernardo, ele é do PMB, para Célia Tavares, do PT. O que a senhora acha de um único mandato para os cargos majoritários? Hoje nós temos a possibilidade, né, para o Executivo de ter a reeleição. Né? O Senado não, né? O Senado é cargo majoritário, mas ele tem possibilidade de reeleição. Essa discussão de você limitar, ela apareceu na circunstância do golpe, né? É bom que a gente lembre disso, porque quem criou a possibilidade da reeleição foi Fernando Henrique. Né? Ele se reelegeu, depois foi o Lula se reelegeu, Dilma se reelegeu. Eu acho que limitar em 2 mandatos é tranquilo. Eu acho que mandato de 4, podendo ter mais 4, né? Ter 8 anos de mandato é um período tranquilo, eu não vejo problema da gente manter a reeleição. O problema é voltar a uma discussão como essa no momento em que se quis tirar alguém, né, do poder. Né? Eu não acho que
que a gente tem, que essa é a maior questão. Eu não acho que esse é o problema do país. O problema do país é a gente corrigir essas distorções sociais que nós temos. E já estive no Executivo, fui secretária de Educação de Cariacica, né, no governo do Helder Salomão, e quando você começa a ajustar as coisas, começa a fazer, pode findar um mandato. Então, a possibilidade de você ter mais um decidido pelo povo, eu acho que é uma possibilidade boa. Não vejo problema e nem acho que essa é a grande questão do país. A grande questão do país é nós retomarmos o crescimento e corrigirmos essas desigualdades sociais que nós temos. Pois bem, na sequência nós temos agora mais uma entrevista feita pelo nosso jornalista convidado, Marcelo Paranhos. Tem 1 minuto para fazer a pergunta e a candidata 2 minutos para responder. Candidato, os 3 senadores do Espírito Santo hoje estão em campanha. Quer dizer, a senadora é candidata ao governo e os 2 senadores são candidatos à reeleição. Se a senadora for eleita ao governo, nós ficamos sem uma mulher representando no Senado, porque o suplente dela é um homem. Qual a importância de ter uma mulher no Senado e o que o seu mandato iria se diferenciar dos que estão lá hoje? Essa pergunta é muito importante porque nós temos, né, no universo de 81 senadores e senadoras, nós só temos 13 mulheres. As mulheres são subrepresentadas, não só no Senado, as mulheres são subrepresentadas na Câmara Federal, nas Assembleias Legislativas, nas câmaras de vereadores, nos executivos, nos cargos políticos de modo geral. Então, a possibilidade do Espírito Santo eleger uma mulher está colocada, e uma mulher de luta, uma mulher que tem militância nas causas sociais, e o nosso mandato vai se diferenciar justamente, né, por termos essa condição. Vocês podem reparar que onde nós temos mulheres, as decisões são tomadas de forma mais reflexiva, as possibilidades de acertar, elas são maiores. Não que os homens não acertem, mas quando a gente tem uma igualdade, né, de condições de acesso aos espaços de poder, homens e mulheres, nós temos melhor condição de tomar decisões mais acertadas, né? Nós temos uma capacidade reflexiva, uma sensibilidade, nós temos estudos, as mulheres estão preparadas, né? Eu mesma, né, como professora, já tenho mais de 33 anos de atuação, tenho formação em filosofia, história, mestrado em ciência política, tenho uma militância e entendo que o povo capixaba vai perceber que nós precisamos ter mulheres nos espaços de poder e no Senado. O número 13 é muito interessante, mas nesse contexto de ter só 13 no Senado é muito ruim. Eu acho que o Espírito Santo poderá, sim, eleger uma mulher e eleger uma mulher com um diferencial, uma mulher que represente a classe trabalhadora e a retomada dos direitos que foram retirados. Por sinal, estes senadores votaram contra os trabalhadores, votaram a favor do golpe e votaram pela retirada. Na reforma trabalhista, por exemplo, precarizando o trabalho e colocando, inclusive, mulheres grávidas em trabalhos insalubres. Isso é bom que se afirme aqui. Tenho certeza que nós lá podemos mudar essa situação. Pois bem, agora é a vez das perguntas das entidades. Nós tivemos várias entidades que participaram junto conosco e que encaminharam perguntas que fossem apresentadas para a candidata do PT, a Célia Tavares. Candidata, a senhora pode escolher uma também. Vamos ver qual é o tema. As entidades organizadas de Guarapari, da sociedade civil organizadas, elas estão sempre muito preocupadas com quais são as propostas. E você também, em casa, deve estar preocupado com isso. Quais são as propostas? Qual é o perfil do candidato? Se você aqui, durante essa meia hora, não deu para conhecer bem o candidato, procure nas redes sociais, procure na internet, procure no site que o candidato deve ter. Todos os candidatos têm um site colocando lá suas propostas, sua ideia, sua história, porque a história também é muito importante, porque o seu voto é muito importante. Eu não acho que o seu voto não vai fazer diferença, né? Ninguém ganha a eleição sem o seu voto. Seu voto com o do outro, com o do outro, com o do outro, vão ser somados e vai levar lá para Brasília, no momento que nós estamos falando de Senado, e vai trazer para o governo, vai levar para a Assembleia, vai levar para o Congresso, um representante que depois você vai ficar reclamando dele, porque o político é isso e aquilo, mas todos os políticos foram eleitos por nós. Então, o seu voto, se o político é ruim, é porque o seu voto foi ruim também. Então, vamos buscar ter maior número possível, maior quantidade possível de informações para ter um bom voto. A pergunta foi feita pela PAI. Coincidentemente, no primeiro programa também foi sorteada uma pergunta da PAI. Para a Célia Tavares, candidata ao Senado pelo PT, qual será a sua proposta frente à irresponsabilidade ambiental
várias violências e preconceitos? Está perguntando de responsabilidade ambiental, violência e preconceitos, né? A APAI é uma instituição muito importante, né, que faz um trabalho de inclusão. Nós tivemos a oportunidade de fazer uma parceria lá em Cariacica com a APAI na questão da inclusão. A história da inclusão é uma história muito recente, né? Todos devem se lembrar, né, que as famílias que tinham um filho deficiente, eles ficavam no canto e mal acessavam aos espaços, né, públicos. Depois nós conseguimos avançar, essas pessoas passaram a circular todos os ambientes da casa e aí nós avançamos no sentido de que essas pessoas pudessem ir para a escola. Então, a inclusão na escola ela é muito importante, a acessibilidade é muito importante. Então, quero parabenizar aqui o trabalho das APAIs e o trabalho dos nossos estudiosos e profissionais que trabalham pela inclusão permanentemente. Na questão ambiental, a gente não pode esquecer que nós aqui do Espírito Santo estamos sofrendo muito com o crime, né, de Mariana. Nós tivemos a destruição do Rio Doce. Isso tem danos seríssimos. Nós até hoje não temos ainda, de forma muito exata, todas as consequências. Eu não estou falando só das econômicas, porque as econômicas são seríssimas, né? Os pescadores, né, aqueles, né, que vivem deste trabalho, mas eu estou falando das doenças. Né? Nós deveríamos acompanhar mais de perto todo esse processo, porque nós não tivemos ainda nenhum processo de criminalização daqueles responsáveis por este crime tão forte. Então, nossa defesa do meio ambiente é a defesa da Mãe Terra, defesa dos nossos ares, defesa dos nossos rios. E o Espírito Santo é um estado que tem problemas sérios porque privilegiou, num determinado momento, os grandes empreendimentos e não cuidou para que esses empreendimentos cuidassem do meio ambiente, principalmente o ar. Mas agora nós devemos pensar também nos nossos rios, nos nossos lagos, no nosso mar, fonte, né, de sobrevivência de tanta gente. Bom, nós vamos chegando ao final desse segundo bloco, agradecendo ao Armazém das Montanhas, agradecendo a Guara Máquinas e a Reveste Casa e Construção, que são os patrocinadores dessa série de entrevistas. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos já já. É um instante só. Bom, estamos de volta com uma série de entrevistas aqui, falando sobre eleições de 2018. Hoje nós estamos com a candidata do PT junto conosco, que é a Célia Tavares, ela é candidata ao Senado. Lembrando que essas entrevistas, elas são reprisadas. A que é feita na segunda-feira é reprisada no sábado, não é isso? No sábado às 14 horas e a que é feita na quinta-feira é reprisada no domingo ao meio-dia. A produção está falando aqui para mim também. E a gente até fez aqui uma conversa que as perguntas que foram feitas pelas entidades e não foram respondidas, porque é evidente só uma foi, nós vamos deixar com o candidato para que ele possa responder diretamente à entidade, dar a satisfação diante da pergunta feita. É lógico que são perguntas que, em grande parte, estão ligadas diretamente à vida de Guarapari. Nesse terceiro bloco, a candidata vai sortear mais uma pergunta da produção, né, para que possa ter a oportunidade de falar sobre outros temas. Vários temas estão colocados aqui: educação, saúde, turismo, desenvolvimento econômico, desenvolvimento... Desculpa, essa aqui foi aquela que a senhora fez, eu deixei junto aqui. Já foi aquela que foi. Bom, sobre vários temas que a nossa produção preparou e que a candidata vai poder responder em 2 minutos a partir de agora. A pergunta é sobre desenvolvimento econômico. O Espírito Santo é um dos estados da região sudeste menos procurados na hora da implantação de grandes empresas. A senhora acha que a adoção de incentivos fiscais é uma alternativa para trazer essas empresas que a gente espera que venham para cá? Depende, né? Primeiro, a gente teria que conhecer a caixinha preta dos incentivos fiscais. O Espírito Santo, o governo do estado faz uma política de incentivos fiscais, mas ele não é transparente. E nós precisamos, enquanto população, enquanto sociedade, saber se de fato o incentivo fiscal que está sendo propiciado tem o retorno, né, que se espera. Geralmente falam assim: nós vamos criar os incentivos fiscais porque vai gerar emprego. Nós estamos precisando de emprego e renda, então é por isso que tem. Mas muitas vezes, e existem, né, vários exemplos de situações em que se deu incentivo fiscal para empresas que gerou nada ou praticamente nada de empregos. Então, essa questão
de ir pelo campo dos incentivos fiscais simplesmente, se não for acompanhado de um processo de transparência e discussão, se de fato esse incentivo vai gerar emprego e renda para a nossa população, eu acho que não seria o bom caminho. Nós precisamos pensar o desenvolvimento econômico do Espírito Santo, pensando na regionalização desses investimentos. Existe uma concentração muito forte na Grande Vitória e nós temos regiões em que há necessidade de fazer investimentos, principalmente em relação à vocação dessas regiões. Nós estamos, por exemplo, numa região de vocação turística muito forte e nós não tratamos o turismo adequadamente. Guarapari, a região de Guarapari, merece um tratamento diferenciado no atrativo turístico e não é necessariamente por esse tipo de política. Existem outros tipos de investimentos em infraestrutura, por exemplo, que atrairia o turismo e junto com isso, o desenvolvimento para toda a região. Falo de Guarapari porque nós estamos aqui, mas se nós formos para a região noroeste, nós vamos encontrar essa situação. Se formos para a região norte, para a região sul, então é preciso repensar o modelo de desenvolvimento do Espírito Santo, que foi um modelo em que se criou grandes empresas e essas grandes empresas nem sempre trouxeram aquilo que era necessário, que é gerar emprego e renda. Pois bem, na sequência nós temos mais uma pergunta do nosso jornalista convidado, Marcelo Paranhos, que faz a pergunta para a candidata ao Senado, Célia Tavares, do PT. Candidata, a população reclama muito das regalias que os políticos possuem. Além dos altos salários, a população paga, né, dinheiro público, paga por conta de telefone, aluguel de carro, passagem aérea, muitos assessores que a gente não fica sabendo qual a verdadeira atuação desses assessores, qual a necessidade de 20, 30 assessores para um político. Eu queria que a senhora comentasse um pouco isso e falasse para a gente que, se eleita, se a senhora vai utilizar dessas mordomias que são oferecidas aos políticos. Nós defendemos uma reforma política, né, que coíba esse tipo de privilégio. Existe, sim, uma elite política, né, que, por ser ela que define seus salários, acaba colocando essas distorções que nós conhecemos. Mas é bom lembrar que não se trata apenas de discutir estas distorções em relação à nossa elite política. Existe também no judiciário. É vergonhoso a gente saber que existe um auxílio moradia de mais de R$4.000 para pessoas que têm casa própria, que já moram naquele local, porque inclusive esta lei, quando foi criada pensando naquele juiz que é remanejado para um determinado lugar e ele não tem residência, só que pegaram isso e inverteram, jogaram para todo mundo. Então nós precisamos falar sim dos abusos que existem em relação à nossa elite política, mas falar dos abusos que existem em outros setores. Reforma política, para coibir e reduzir, nós podemos ter mandatos, né, sem que a gente tenha que ter toda essa quantidade de questões, né, que colocam salários altos, que o povo chama de mordomia e que em determinados casos são mesmo. Mas também é bom lembrar que a democracia tem um preço. Né? Você ter representantes, isso implica em que você precisa dar condições de trabalho. Mas é fato que as condições de trabalho são exageradas, mas a gente precisa olhar os outros setores. E o povo brasileiro já percebeu que nós temos, além de coibir os abusos que existem na nossa elite política, existe uma elite econômica e existe uma área do judiciário que é uma caixinha preta e com situações abusivas. Agora mesmo eles decidiram que eles vão reajustar os salários deles. O povo brasileiro não tem salário reajustado e eles que já recebem altos salários terão esse salário aumentado ainda, num contexto em que todos estamos pagando preços altos por uma crise econômica. Então, eu defendo mandatos enxutos, com uma condição necessária de você exercer o mandato e a representação, mas existem exageros e esses exageros precisam acabar. Pois bem, nós estamos quase chegando ao final dessa entrevista na nossa série e agora a candidata Célia Tavares tem 2 minutos para suas considerações finais. Eu quero agradecer ao Ricardo, ao Marcelo, agradecer aos telespectadores que nos assistiram até o momento. Vocês tiveram a oportunidade de conhecer um pouco das minhas ideias, das minhas propostas. Não foi um tempo suficiente para apresentar tudo, porque isso aqui é um programa de meia hora, mas nós estaremos divulgando nas nossas mídias sociais, no nosso material, todas as propostas que defendemos. E eu quero aqui enfatizar a necessidade que nós temos lá no Congresso Nacional
de lutar contra o golpe e retomar os direitos que os trabalhadores perderam, principalmente na reforma trabalhista, a precarização dos trabalhos. Eu acredito que nenhum de nós aqui consegue aceitar a ideia que colocaram na reforma trabalhista e que os nossos senadores apoiaram, de que as mulheres grávidas podem trabalhar em situações insalubres. Isso é uma aberração. E nós também não podemos aceitar a ideia de que o negociado prevaleça sobre o legislado. Isso significa o quê? Significa que o que está na lei tem que valer e não que você tenha que negociar determinadas situações. E a gente sabe que essa correlação de forças nem sempre é favorável aos trabalhadores. Portanto, nós temos a oportunidade de colocar uma mulher que represente de fato os trabalhadores e a retomada dos direitos. Defendemos as liberdades previstas na nossa Constituição de 88, defendemos a justiça social. E precisamos ter mulheres competentes, mulheres da luta lá no Congresso Nacional. Nós somos a maioria da população e não estamos bem representadas. Precisamos lembrar da nossa juventude, precisamos lembrar dos idosos, precisamos lembrar dos nossos negros e negras que sofrem uma injustiça social desde os tempos da escravidão. Então, toda essa política de resgate da dignidade humana são políticas que nós defendemos e vocês podem contar que Célia, senadora 131, representará a classe trabalhadora no Congresso Nacional. Muito obrigada a todos pela atenção. Pois bem, chegamos ao final desse programa. Lembrando que na segunda-feira que vem nós teremos aqui o Mauro Ribeiro do PCB, que é candidato também ao Senado. Eu queria agradecer a Célia Tavares, que é candidata ao Senado pelo PT. Muito obrigado pela sua presença. Agradecer ao Marcelo Paranhos, que é do site Realidade Capixaba. E agradecer a você que nos acompanhou nessa noite. E a você também que assistiu o programa na reprise. E dizer que segunda-feira que vem nós estamos de volta e pedir para você continuar com a nossa programação. Um grande abraço e até a próxima.